Mangueira, teu cenário é uma beleza que a natureza criou. Estação Primeira de Mangueira. 10. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Marinhos, Marielles, Madeiras, Mangueira. Um desfile assim emocionante. Os seus heróis de barracões, Aquele aguenta coração foi nesse nível. São verde, rosa, multidão. O enredo de 2019, de alguma forma, ele abre o caminho para que o enredo de 2020 seja possível. Você vê ali sua história contada, gritada, defendida com unhas e dentes. Você se vê dentro da história, você se sentir representado, você se enxergar ali naquela história, ver o seu povo sendo valorizado e respeitado como merece, como deve ser. Isso é de uma emoção muito grande. A gente sabe que marcou, né, que vai marcar a vida de muitas crianças, de muitos adolescentes, de muitas pessoas, que dentro do enredo da Mangueira pôde se questionar e pôde ver um outro lado da história do Brasil, que pôde pesquisar, muita gente mandando mensagem pedindo para saber quais livros poderiam ler, quais livros poderiam entender um pouco mais sobre o que a Mangueira estava retratando ali. Então, acredito que esse enredo 2019 tenha impulsionado outras escolas de samba também a fazer com que as pessoas elas entendam a história do samba, a valorização do negro, trazer o negro como reis e rainhas, e foi justamente isso que o Leandro fez. A história que o Brasil não conta, qualquer historiador, sou historiador, de história comparada, todos nós sabemos que a história do subalterno não é muito contada, e aí ela traz essa perspectiva de história do subalterno, isso tem um impacto. E em 2019 isso é aprofundado com um enredo que tinha um conteúdo teórico muito grande, mas que fazia da questão da subversão um dado artístico importante do carnaval quando invertia, né, quando invertia essa hierarquia que de alguma forma dá mais ênfase, e é uma questão que aponta para a supremacia branca, né, dos heróis brancos, da classe dominante. E esse carnaval é um carnaval, para mim, importante. Para mim, acho que é o meu carnaval mais importante na Mangueira, e é o carnaval em que eu me sinto, até o momento, eu acho o mais importante, e é o carnaval em que eu me sinto mais realizado artisticamente em termos de propostas estéticas que tendem a romper um pouco com a questão estética do carnaval e apontar para essa ideia do carnaval enquanto lugar para subversão de questões políticas, conceituais e estéticas também. A Esperança Garcia, muito pouco falada, né, às vezes nunca mencionada nos livros de história. A gente traz a Esperança Garcia como a primeira advogada reconhecida no estado do Piauí. Era uma mulher negra que sabia ler e escrever, mas que escondiam, porque naquela época os negros não poderiam ler e escrever, e ela foi alfabetizada por padres jesuítas, e ela não poderia entregar a eles, senão eles seriam presos. Então, uma história muito bonita de uma mulher que escrevia, uma mulher que teve muita coragem de escrever uma carta ao presidente da província, denunciando seus maus tratos, e uma história tão escondida e uma história tão importante. Na final da Mangueira, agora poder se despedir do desfile de 2019 foi muito emocionante para a gente aqui. Foi difícil de conter a emoção por toda a representatividade, grandiosidade que ele nos fez viver. Ele nos fez porta-voz da nossa história. Ele fez com que as pessoas pudessem refletir sobre a nossa história, a verdadeira história, sobre os nossos verdadeiros heróis. E isso faz com que você tenha uma responsabilidade muito grande com o futuro.
abre alas por seus vilões de barracões. Dos vazios que se faz um país de indecisos vilões. A história para ninar gente grande, ele tem a ver com essa questão, né? A partir do momento que você nega o protagonismo de segmentos importantes da sociedade brasileira, a partir do momento que você nega isso, você adormece, né? Você tira desses grupos específicos, você tira a ideia de que são autores da história, né? E esse apagamento nos adormece enquanto nação. Nós somos um país constituído majoritariamente de negros e pobres, somos todos descendentes de índios. Eu cresci numa geração onde referências negras eram muito distantes da gente. A referência negra para mim na época era a Glória Maria pelo intelecto, pela parte intelectual. Tinha a dona Ruth de Souza, consagrada como uma grande atriz, mas nunca tinha grandes papéis. E isso para a minha geração, acho que não nos ajudou a elevar a nossa autoestima. Nos desenhos a gente não tinha muitas referências, era sempre uma única personagem que nem chegava a ser negra, era morena, o cabelo era preto, e aí a gente vinha, se identificava com ela, porque tinha algo que remetia a gente. Então a mídia precisa ser mais diversa, tratar de forma diversa. Né? Mesmo eu tendo espaço na mídia hoje, posso não ter amanhã, mas eu estou na agenda dos direitos humanos, na agenda contra a intolerância religiosa, nem sempre como historiador. Você precisa, na própria mídia, entender que a sociedade é diversa e tem novos atores. Nem sempre o bom é essa imagem que passa e nós passamos na imagem do ruim, do ataque, da ameaça, do que lesa. Essa imagem construída a partir do século, consolidada no século XVIII, século XIX. De que o negro é do mal, amaldiçoado, do demônio. Essa cultura é do demônio. E, digamos, tem gente que, no fundo, é tão ignorante que não entende mesmo não, quando você coloca que ele acorda, para poder entender. Porque você é formado assim na sua escola, né, essa ausência, você vê, inclusive, a reação à Lei 10.639, que daria uma grande contribuição. É uma lei que fala da história dos afro-brasileiros, da história da África e da cultura afro-brasileira. Nós fomos ensinados que o Brasil é um país bom porque é pacífico, né? Então as pessoas se orgulham de serem pacíficas e a gente acabou, com o tempo, confundindo a questão do pacífico de pregar pela paz com o pacífico acomodado, né? O pacífico que nós somos mais espectadores da nossa história do que qualquer outra coisa. Queremos o direito de nos expressar e de falar e dizer que tem novas concepções, novas narrativas de humanidade. São várias humanidades, não tem uma única. Essa única é reproduzida pela mídia, pela academia, né, reprimida pela polícia. Né? Essa lógica da instituição, que vai no shopping center, lá, segurança toda negra, né? Aí a loja que vende marca não tem negro vendendo. Aí você, mesmo como consumidor, você é uma ameaça. É aquilo justamente que o Fanon diz, né? Que o racismo é tão perverso que tem 3 tipos de racismo. Ele fala no final sobre isso. Que é o racismo de marca, aquele que nós somos negros, mesmo eu sendo um progressista ou conservador negro, somos discriminados na sociedade. O caso, ou sendo cristão ou não cristão, o caso da Águita é um exemplo disso, né? O outro é quando você demoniza, você desqualifica a cultura do próprio negro. Isso aconteceu o tempo todo no Brasil. Isso acontece hoje com os grupos neopentecostais de esculhambar, de demonizar as nossas práticas espirituais. E tem aquela que é mais perversa ainda, que é fazer a própria vítima acreditar nisso. É quando você vê um negro policial que acaba sendo mais perverso, né? Porque não é ele em si, é a educação que ele recebeu, a formação que ele recebeu, ou a pressão que ele recebeu para ele cumprir esse papel. Então, muito mais do que olhar a atitude individual, eu tenho que olhar a estrutura social. Por isso que o movimento negro, social, política e econômica, que levam a isso. Então, o movimento negro, ultimamente, tem levantado a questão do racismo estrutural, que as pessoas acham que é uma balela, e não é. Senhor, tenha piedade, olhai para a terra, veja quanta maldade.
próxima vez a gente vem com enredo para fazer a sociedade refletir. O atual enredo vai falar de Jesus numa outra perspectiva, de que é uma releitura. A volta de Jesus Cristo nos dias atuais. Como seria? Como que nós trataríamos Jesus? E se ele fosse um menino negro, favelado, do Morro da Mangueira? O Jesus da Mangueira de 2020 é o Jesus periférico, né? É o Jesus mais humano, como diz o Samba da Mangueira, é o Jesus da gente, né? É um Jesus mais ligado a essas questões políticas contemporâneas das minorias, né? É o Jesus contra os opressores e ao lado dos oprimidos. Um enredo onde a gente vai colocar à prova o sinônimo que dão a fé, que é o amor. Então a gente vai colocar esse amor particular das pessoas, a fé, à prova, porque eu tenho certeza que todas as pessoas que têm a sua fé como amor, como doação, como solidariedade, como empatia, elas vão conseguir ver o enredo 2020 da Mangueira com tanta ternura e com tanta necessidade na sociedade atual, no mundo atual que a gente vive, que além de ser um recado, né, para intolerância, para preconceito, para racismo, para qualquer tipo de preconceito, além de ser um recado, vai ser um consolo, vai ser como se Jesus Cristo definitivamente nos abraçasse, nos fizesse enxergar as pessoas, nos fizesse amar o próximo como a ti mesmo. É muito significativo dentro do enredo. Você me pergunta assim, onde era o Jardim do Éden? O pastor ficou olhando para minha cara. Porque eles fazem uma fala como se fosse mítica, como se o Éden fosse lá em cima. No entanto, você vai na Bíblia, está lá, em Gênesis 2. Era um grande lugar que existia um grande rio. Existia um grande rio que virava 4. Primeiro era o Pisson, segundo Geon e Dijon. O Geon, Cuxi. Depois o Tigre e o Eufrate, Síria. Então, essa ideia ocidental, essa ideia fortalecida pelo iluminismo, ela é um problema, porque ela não respeita a diversidade. Várias figuras que estão diretas e indiretamente ligadas à vida de Cristo, que a gente conhece da forma mais convencional, elas são mencionadas dentro do desfile da Mangueira. Duas figuras importantes da vida de Cristo mencionadas no desfile da Mangueira é a sua mãe, Maria, e uma outra figura que é Maria Madalena. Dentro desse contexto, eu apresento a figura de Maria em diversas vezes nos desfiles da Mangueira. Tem a Maria do Nascimento e tem a Maria da Morte. A Maria da Morte é a Maria que a Igreja Católica tradicionalmente batizou como Nossa Senhora das Dores, né? Porque é a Nossa Senhora que vive a dor de perder o filho. E essa dor de perder o filho dessa Maria, no enredo de 2020, dentro da narrativa artística, ela se apresenta como as mães que perdem os filhos para uma política assassina do Estado, né? É preciso lembrar que Jesus Cristo foi torturado pelo Estado e morto pelo Estado. Então, eu desenvolvo carnaval, desenvolvo projetos artísticos para uma escola de comunidade, para uma escola favelada, em que em muitas situações mulheres negras, em sua maioria, perdem filhos assassinados pelo Estado. Então, para mim, é super natural de que a Maria de 2000 anos atrás encontre uma associação artística e conceitual com as milhares de Marias que vivem no Morro da Mangueira e que perdem o filho para a política, muitas vezes, assassina do Estado. Eu não sei que espanto todo é esse que as pessoas têm com essa questão. É porque as pessoas acham que as pessoas esquecem que essas figuras foram humanas, né? Quando tudo fica muito no campo do divino, do sacro, as pessoas esquecem que a dor de Maria foi uma dor humana, né? Foi a dor de uma mãe humana. E é um pouco isso, né? É a ideia de levantar debate com a força da imagem, é levantar debates com o poder de transformação que a arte tem. Então, é inverter a ordem das coisas, mudar um pouco a cara que as coisas têm, para causar desconforto. Eu também não vejo espanto, porque se espantar tanto, até porque o que eu faço é carnaval, e o carnaval é subversão mesmo. E será que a gente
está sensível a ver Jesus Cristo em todas as imagens, de todas as formas? Será que a gente está sensível a ver Jesus Cristo nas dores? Então, esse ano 2020, a verdade nos fará livres, é algo para tocar a nossa fé. Ela tem um poder de comunicação gigante. Primeiro que a gente está falando daquela que talvez seja a mais popular escola de samba do Brasil, certamente, mas já a mais conhecida, mundialmente conhecida. Segundo que a Mangueira é uma escola de favela, uma escola de comunidade. Então, quando ela toca nessas questões, ela toca com propriedade, porque quem vai cantar isso com verdade. Então, escola de samba sempre foi um berço da resistência. Do ponto de vista, se você observar, da cultura, da identidade e das práticas sociais cotidianas, né, como diz o Thompson, né, um teórico que fala sobre isso, e você pegar a história do subalterno, que era uma grande contribuição à resistência cultural da população afro-brasileira com os brancos pobres das comunidades. A Mangueira, ela faz com que o samba, com que a nossa arte seja propriamente a revolução. E na nossa visão, a maior revolução que a gente pode fazer é colocando as nossas lutas, colocando todas essas vozes dentro da Marquês de Sapucaí, no momento onde o mundo inteiro está olhando pra gente. Então as nossas lutas, a nossa voz tem que estar ali naquele momento. Aqui na Mangueira acontecem coisas que a gente se emociona sempre. Teve um dia que a Evelyn desceu, a gente ia se encontrar para fazer um show e a Evelyn falou assim: vocês não sabem o que eu acabei de ver. As crianças estavam brincando de ser a gente. Eu, como assim, Evelyn? Juro, eu vou ser a Evelyn. Não, eu vou ser a Esquel, eu vou ser o Matheus. Não, eu vou ser o Vitor Arte, o Rodrigo Explosão. E isso é muito bacana. Então, quando eu chego aqui no samba, eu encontro as crianças, ainda tem essa responsabilidade que o carnaval me deu, que a Mangueira, principalmente a Mangueira, me deu, que é a responsabilidade social. Por exemplo, aqui do lado, no Olaria, tem a creche Vovó Lucila, e as professoras um dia fazendo uma didática, porque as crianças tinham o hábito de destruir os brinquedos. E aí a professora chegou com uma boneca com um corpinho de pano, sem roupa, sem nada. Só que a boneca era negra. E aí ela pergunta para as crianças, né? Nós agora vamos ter que cuidar dessa boneca. E aí a gente precisa batizar essa criança. E aí, que nome que vocês querem dar para esse bebê? E aí que uma das crianças fala, é a Tia Esquel. E aí, quem é Tia Esquel? Da Mangueira, tia Esquel. E aí as professoras vieram atrás, porque mais de uma, essa boneca parece que é a Tia Esquel, porque é pretinha. E elas me vêm dançando aqui. E aí as professoras entram em contato comigo. Oi, Esquel, tudo bem? Tudo bem, eu sou professora da creche Vovó Lucila. E as crianças deram o nome da bebê de Bebê Esquel, por sua causa, porque elas convivem com você. E aí que eu vou na creche, tem fotos nas minhas redes sociais, porque foi um dia muito emocionante, que me marcou demais. Que foi ter esse contato com as crianças. E cheguei lá, as crianças, a Bebê Esquel, pra mim, o grande, a Bebê Esquel. E isso foi tão lindo. E acho que isso tem muito a ver com o poder da Mangueira, né? Com o poder, com a força da comunidade mangueirense. E acho que é isso que fascina. Mangueira, samba teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vão te inventar mil pecados, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Eu sou da estação primeira de Nazaré, costureiro sanguíneo, corpo de mulher, mulher que milita no buraco quente. Meu nome é Jesus da gente, nasci de peito